Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o dia de vocês nesse dia. Hoje aqui as coisas estão um pouco diferentes. Eu gosto bastante de mudar as coisas de lugar, né? Eu gosto de reinventar. Você é uma pessoa assim? Eu sou assim, eu gosto de reinventar. Porque quando eu não reinvento, parece que tudo continua da mesma maneira, né? Então é bom sempre mudar as coisas. E eu ganhei esse microfone aqui abençoado de uma pessoa muito especial e eu estou aproveitando o presente, né, que eu tinha pedido ao Senhor e eu já estou aqui estreando. Então seja muito bem-vindo a essa página. Deus ele colocou uma palavra ao meu coração e essa palavra ela vai falar grandemente ao seu coração. Sabe por quê? Porque uma palavra na palavra de Deus diz que apenas uma palavra era necessário de Jesus para que as coisas viessem a mudar na vida daqueles a qual iam até Jesus. E às vezes apenas uma palavra, o Senhor ele cura a nossa alma, o Senhor dá direção ao nosso espírito e o Senhor Deus, ele acalma a nossa alma. Então o Senhor me trouxe essa palavra aqui nesse dia abençoado, no dia de hoje, para dizer ao seu coração que se você está escondendo a sua dor, hoje é dia de você ter um encontro com Jesus e derramar sobre ele a sua dor, a sua angústia, a aflição no seu coração. E é tempo de você se posicionar definitivamente nele. Tem pessoas, e até eu mesmo já fui assim, né? Uma pessoa que não se posicionava. Uma hora cria, outra hora não cria. Uma hora queria, outra hora não queria. Uma hora eu era evangélica, na outra hora eu era uma pessoa ateu. Então, chegou um momento em que Deus, ele foi trabalhando na minha vida de uma maneira que ele foi me mostrando, né, que era necessário eu me posicionar. E eu estava lendo hoje pela manhã, às 4 horas, 5 horas da manhã, quando eu levantei para me orar, e Deus ele trouxe uma palavra, falou comigo a respeito que ele é o oleiro e nós somos o barro. Então, o Senhor, ele vai trabalhando na nossa vida à medida em que nós vamos dando liberdade ao Senhor dele trabalhar e dele agir, né? Mas o inimigo, ele é um inimigo que nos condena, que aponta os nossos erros, que tenta nos oprimir para fazer com que a gente pare à beira do caminho, para a gente não chegar no destino a qual o Senhor tem para a sua vida. Então eu quero dizer para você que independente do lugar que você esteja na sua vida, se você parou, se você não crê, se você já está cansada, né, ou cansado de esperar as promessas do Senhor se cumprirem na sua vida, eu quero dizer para você que o Senhor ele está trabalhando sim na sua vida, que Deus ele é o oleiro e nós somos o barro, e à medida em que nós vamos andando, né, mesmo com poucas forças, mesmo na sua dificuldade, mesmo quando você não tem certeza do caminho, o Senhor ele vai nos aprimorando até a gente chegar no lugar a qual ele tem determinado e designado sobre a sua vida. Então, não fique triste, né? Mas a palavra do Senhor na sua vida é: se derrame perante ao Senhor. Então, Deus ele me trouxe aqui uma palavra que está aqui na Bíblia, né? No livro de Salmos, capítulo 62, versículo 8, que diz assim, ó: confia nele de todo o seu tempo, derrame perante ele o seu coração. Deus é o nosso refúgio, uma fortaleza, uma torre. Certamente que os homens de classe baixa, eles são vaidosos, né, e fúteis, mas os homens elevados, eles mentem. Mas o Senhor, ele é a nossa torre forte. Então não confie nos homens, né? Não confie nos opressores, não confie nas riquezas, não ponha o seu coração nessas coisas que são vaidade, né? Mas a ti, ó Senhor, pertencem as misericórdias, pois o Senhor retribuirá a cada um de acordo com a sua obra. Então,
nesse dia o Senhor me trouxe aqui para dizer para a sua vida, nesse dia, é tempo de você derramar o seu coração, abrir, falar daquilo a qual tem angustiado a sua alma, né? Falar daquilo que você está sentindo, dos seus medos, da sua preocupação. E quando até mesmo o inimigo ele tenta oprimir a sua mente, você precisa clamar ao Senhor, porque nessa palavra, no livro de Salmos, capítulo 62, versículo 8, diz assim: o Senhor é a nossa torre alta. Então, quando nós nos refugiamos no Senhor, quando nós nos abrigamos nele, significa que a gente vai ficar acima dessas perturbações. Significa que você vai ficar acima do seu medo, significa que você vai ficar acima das suas vergonhas, das condenações, das suas dívidas e até mesmo da opressão que está oprimindo o seu coração. Então, quando em vez de você ficar pensando naquilo a qual você tenta resolver e você não consegue, o Senhor, no dia de hoje, Ele me convida e te convida a nós derramarmos, entregarmos o nosso coração buscando refúgio no Senhor, porque Ele diz aqui através dessa palavra que Ele vai nos fortalecer e que a gente vai ficar acima daquilo a qual vem oprimindo e vem angustiando o nosso coração. E o Senhor também trouxe outra palavra aqui que eu preciso compartilhar com vocês no dia de hoje, que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 18 e versículo 14, que diz assim, ó: o espírito do homem o sustenta na sua enfermidade, mas quem levantará o espírito abatido? Então, Deus ele está falando mais uma vez aqui, na verdade, nesse dia, confirmando aqui, que quando nós colocamos a nossa mente naquilo que é impossível a nossas mãos de alcançar, o nosso espírito, ele fica cansado, a sua mente, ela fica angustiada, você fica se sentindo fraco, fraca, impotente, né? Você vai se cansar, você vai se fadigar e principalmente você pode até também contrair alguma enfermidade. Por quê? Porque um coração cansado, um coração angustiado, né? Ele acaba abalando até o corpo físico, mas quando nós colocamos, né, o nosso espírito, o nosso coração no Senhor, na torre forte, né? Mesmo que você esteja passando por tempos, né, difíceis na sua vida, o Senhor te sustentará para que você fique em pé diante daquilo a qual você vem passando, né? Desse desafio aí, dessa causa impossível, até mesmo daquilo a qual os seus olhos veem, mas que para você é impossível de alcançar. Então, quando o coração do homem, né, diz a palavra do Senhor aqui, está abatido, ele não resistirá no dia da enfermidade. E eu quero dizer para você que na minha vida aconteceu isso muitas e muitas vezes, né? Eu lembro quando eu tive no hospital, e é engraçado que o Senhor ele estava me sustentando um tanto de uma maneira que tudo a qual eu olhava ao meu redor estava perfeito. Você tem noção disso? Que quando você está com Deus, até mesmo se você passar dentro do inferno, você vai olhar para o inferno e você vai dizer: nossa, mas o inferno nem é tão quente assim. Então, quando nós estamos com o Senhor, mesmo se você tiver um pão seco para comer, você vai se alegrar no Senhor, você vai se contentar no Senhor, você vai estar feliz no Senhor, a sua alma vai estar descansada em Deus. Você vai ter o quê, né? Você vai ter alguém que esteja te sustentando, né? Diante das coisas a qual você está passando. Mas também, quando eu estive lá, né? Naquele lugar, eu pude contemplar muitas pessoas, né, que estavam tão angustiadas de espírito que o corpo dessas pessoas não estavam sustentando elas diante das aflições. Voltei. Então o Senhor, ele sustenta, né, o nosso espírito, e um espírito que é sustentado pelo Senhor, ele não sucumbe, mas ele prevalece, ele permanece, ele fica acima, ele está acima, né, das situações a qual muitas vezes são desafiadoras, a qual o Senhor Deus, ele permite com que você esteja passando, para que ele venha te moldar, te forjar, da mesma maneira, igual ele falou para mim quando eu estava em oração, né, de madrugada, que ele é o oleiro e nós somos o barro. E ele permite que situações nos forjem para nos forçar
a gente ser transformado e começar a crescer em sua presença, né? Então eu venho dizer para você através desse vídeo que o Senhor tocou no meu coração, que não é para você ficar fingindo, né, que você está bem. Às vezes você fala para um que está bem, às vezes você fala para o outro que está bem, às vezes você fala para um parente que está bem, mas o Senhor quer que você, no dia de hoje, você homem, você mulher, você adolescente, você criança, você idoso, idosa, né? Eu não sei onde essa palavra ela vai chegar, mas essa palavra ela tem endereço certo, porque o Senhor ele não erra de endereço. Então o Senhor, Ele quer que você derrame o seu coração, o Senhor quer ouvir a sua voz. Às vezes eu já vi até mesmo muitas pessoas falando, né, para que é necessário passar pela prova com a boca fechada, em silêncio, né, apenas glorificando ao Senhor, e isso não é verdade, isso é um erro. Quem quer que você fique calado e calada é o inimigo, o diabo, porque quanto mais você se cala, mais ele oprime a sua alma, mais ele oprime o seu coração. Mas quando você abre a sua boca, você brada, você fala a palavra, você traz a correção, aquilo que está errado, o Senhor ele tem liberdade para entrar, para agir, para transformar, para poder corrigir aquilo que precisa ser corrigido, para poder orientar e principalmente para que você venha, né, estar com seu coração limpo. Então é muito importante você não se calar, mas você abrir a sua boca diante do Senhor e diante daquilo a qual você precisa falar. Eu não sei se você precisa falar algo para alguém, mas através dessa palavra eu digo, fale, se expresse, né? Abra o seu coração, porque através de você ser uma pessoa verdadeira e verdadeira, o Senhor ele traz cura. Então o Senhor está falando aqui que um espírito quando está abatido, ele não irá suportar, né? Mas um espírito que está fortalecido na rocha, que é o Senhor, no livro de Salmos, capítulo 62, versículo 8, é uma alma que está o que? Fortalecida, está sustentada, né? E está acima de tudo aquilo que vem para tentar destruir, paralisar a vida, a sua vida, aquilo que o Senhor ele tem para você. Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. O Senhor tocou fortemente no meu coração para que eu viesse trazer essa palavra aqui, né? Então é necessário que você se posicione no dia de hoje, né? Independente de quem você é, aonde você esteja, né? Qual circunstância que você esteja enfrentando na sua vida, né? Pode ser um problema conjugal, um problema com os filhos, um problema na saúde, ou até um problema mesmo nas emoções, né? O Senhor ele diz aqui, ó, derrame perante mim o seu coração, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é uma torre alta, Ele que irá nos sustentar, Ele que irá nos proteger. Não confie nas riquezas, não confie nos homens, não confie e não ponha o seu coração nas outras coisas, mas confie em Deus, porque vem dele o poder, pertence a Ele, a Deus o poder, amém? Então eu vou estar orando, que você venha orar junto comigo, coloque diante do Senhor e já derrame agora, não deixe para depois, derrame nesse momento as suas petições diante do Senhor, porque somente Ele que pode trazer a resposta, a direção e aquilo que você precisa, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra abençoada, Senhor, oh Pai, nós estamos aqui derramando o nosso coração, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai, oh Senhor, alivia o coração dessa pessoa a qual está me assistindo, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha alegrar, que o Senhor venha trazer a paz, o bálsamo, Pai, que o Senhor venha ser a nossa torre forte, Pai, mediante, Pai, aquilo a qual quer nos afundar, até mesmo a nossa preguiça, a nossa falta, Pai, de compromisso com a Tua presença e principalmente, Senhor, as distrações a qual vem tentando roubar a nossa vida de estar de oração, né, de estar na Tua presença, a nossa vida, né, como jejuar. Então que o Senhor venha, Senhor, perdoar a nossa conduta, Senhor, e que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha trazer a resposta àquilo a qual nós estamos pedindo, Senhor, que o Senhor venha tirar do nosso coração o peso, a tristeza, o medo, a desconfiança, Pai, mas que a gente venha ter a certeza que o Senhor está cuidando da nossa vida, está cuidando da nossa causa, está dentro da nossa casa, dos nossos lares, guardando a nossa família, Senhor. Contudo, Pai, nós te pedimos, faça a sua vontade em nossas vidas, Pai, mas fortalece a nossa
nossa alma, Pai, que o Senhor venha nos guardar de toda investida do inimigo, de todo dardo inflamado, de todo trabalho de feitiçaria, olho gordo, palavra maldita, Pai, que o Senhor venha nos guardar a nossa casa, Pai, no dia de hoje. E eu te agradeço, Pai, por essa palavra tão gloriosa. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite nessa palavra. Você que não é inscrito nem inscrita no canal, se inscreva. Sempre quando o Senhor traz aqui uma palavra para mim, eu venho aqui trazer a palavra, compartilhar com vocês, porque primeiro o Senhor ele me ensina, né? E depois eu venho aqui compartilhar com vocês, tá bom? Eu me chamo Ariane e esse canal é um canal que é para ser um instrumento nas mãos do Senhor, tá? Compartilhe essa palavra, se inscreva no canal e comente nos comentários. Eu creio que o Senhor se torne em mim uma torre forte na minha vida, em nome de Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus ele permitir.